Vai ter uma galera falando aí, nossa, mas vídeo da Netflix de novo, esse cara não tem mais criatividade nenhuma. Sim, meus amigos, vídeo da Netflix de novo, até porque a Netflix, querendo você ou não, é aquela que salva muita gente do tempo ocioso aí, proporcionando séries e filmes. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu escolhi um gênero que eu gosto muito, que é o gênero de ação, e selecionei 12 de alguns dos que eu acho os melhores filmes de ação que estão hoje na Netflix. Então se prepara aí, pega o seu caderninho e anota essas 12 dicas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Se você, assim como eu, gosta daqueles filmes que rola porradaria solta, então essa lista é pra você. E o primeiro da nossa lista, que tá lá na Netflix, é um filme relativamente recente, de 2014, é o De Volta ao Jogo, né? Conhecido lá fora como John Wick, protagonizado por Keanu Reeves e que teve lançado agora recentemente a continuação. Esse filme aqui é sensacional, não é só um dos melhores filmes de ação que estão na Netflix, eu considero um dos melhores filmes de ação lançados aí nos últimos 5 ou 6 anos. A história segue um cara que ele é um ex-assassino lendário, ele tá aposentado, vivendo a vidinha dele, e um bando de bandido lá invade a casa dele, mata o cachorrinho dele e esse cara vai se vingar. O melhor de tudo é que é um filme que não se leva muito a sério, mas tem algumas das melhores cenas de ação que a gente viu aí nos últimos anos. Isso é muito bacana, tem um clima bem sombrio também e é um filme que vale muito a pena. Falando nos melhores filmes de ação lançados aí nos últimos anos, o segundo também é de 2011, é o Operação Invasão, conhecido também como The Raid Redemption. É um filme da Indonésia e é um filme espetacular. É um filme com cenas de ação assim maravilhosas. A história segue uma força policial, uma equipe policial que precisa invadir um prédio que é tomado por traficantes e bandidos, né? E lá virou uma verdadeira favela dentro do prédio. E é um filme claustrofóbico, é um filme que você não sabe definitivamente o que vai acontecer com aqueles, sei lá, 15, 20 policiais contra um verdadeiro exército de bandidos. E as cenas de luta desse filme aqui, meu amigo, são sensacionais, né? A realidade que as cenas de luta passam, né? As coreografias são muito bem realizadas. É um filme impecável para quem gosta desse gênero. O terceiro da nossa lista é um filmaço chamado Fogo contra Fogo, de 1995, dirigido por Michael Mann, que tem no elenco nada mais e nada menos do que Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. Olha só esse elenco. E é um filme muito intrigante, interessante. A história é muito boa, porque é aquela história criminal, policial, né? Você não sabe até onde o policial é bom, até onde o bandido é ruim, e o policial acaba precisando do bandido e vice-versa, né? Tem uma discussão de valores muito grandes, tem uma cena de ação muito bem trabalhadas, os personagens aqui também são muito bem escritos, digamos assim. É um filme muito interessante, se você ainda não viu, é um clássico que merece a sua atenção. Bem, eu não sei vocês, mas eu gosto muito da franquia Missão Impossível. Eu acho que as cenas de ação, por mais absurdas que muitas delas sejam, é muito bacana, eu gosto, como eu disse, desse gênero. E o quarto da nossa lista é Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, que dos 5 que já foram lançados da franquia, é um dos meus preferidos, tá aí entre os 2 preferidos. E a história é meio clichêzão, né? Aquela história que a organização lá do Ethan tá sendo boicotada, digamos assim, tirada do ar, e ele e alguns agentes independentes, né, precisam reverter essa situação, limpar o nome da organização. Mais uma vez a gente tem cenas do Tom Cruise correndo, pulando, e o cara sabe fazer isso muito bem, né? Ele passa aquela sensação de desespero que tá tudo acontecendo. Tem cenas memoráveis aqui para a franquia e com certeza é um filme que, se você gosta de espionagem e ação, você precisa conferir. O quinto da nossa lista dispensa apresentações, é um clássico da sessão da tarde. Eu tô falando de O Grande Dragão Branco, de 1988, protagonizado pelo grande Jean-Claude Van Damme, né, que estava ali no auge da sua carreira. E é um filme maravilhoso, é um filme horas galhofa, né? Porque, pô, década de 80, né? Aqueles filmes de ação
clássico, e a gente vê nesse filme a história de um soldado americano interpretado pelo Van Damme, né, que ele tem o sonho de lutar e ele quer participar de uma competição clandestina extremamente violenta, ao mesmo tempo que o exército considera ele um verdadeiro desertor, e ele tem algumas coisas a lidar. Mostra também o treinamento dele, que é um treinamento clássico, né, que as cenas do treinamento são bem marcantes até hoje. É um filme sensacional. O final, a última luta, né, a luta lá contra aquele japa gigantesco, é muito bacana. É um filme essencial do gênero. O sexto da nossa lista é outro que dispensa qualquer apresentação, tá lá na Netflix, merece ser visto 3, 4 vezes. Eu já devo ter assistido esse filme umas 5, 6 vezes. Tô falando de Matrix, de 1999, protagonizado por Keanu Reeves, Lawrence Fishburne. E, cara, é uma história utópica. Se você ainda não assistiu Matrix, eu não sei o que você tá fazendo, mas ele tinha que estar nessa lista, porque é um filme que revolucionou o gênero de ação e os efeitos especiais do cinema como um todo, né? Aquela coisa da câmera lenta, né? A própria cena de ação, soco em câmera lenta, tiro, enfim, desviando de bala. São tantas coisas que esse filme criou, sem contar a ação frenética que tem nele. E toda a questão filosófica da história também é algo que ajuda bastante Matrix ser essa obra-prima toda. O sétimo da nossa lista é o maravilhoso O Profissional, de 1994, com Jean Reno e a lindíssima Natalie Portman, que foi o filme que fez a carreira dela, porque ela tá ótima. Ela tinha lá 12 anos, 13 anos na época do filme, e conta a história de um assassino profissional que acaba tendo a vida cruzada com uma garotinha, né, interpretada pela Natalie Portman, que quer vingança porque sua família foi assassinada, né? É um filme bem obscuro, bem triste, bem violento também. Eu não posso deixar de mencionar da ótima interpretação do Gary Oldman, que faz o vilão da história. Sem contar que, além de um filme de ação, é um filme extremamente dramático, né? Você se envolve muito com aqueles dois protagonistas ali. É um filme muito bonito, muito legal. O oitavo da nossa lista é o filme de 2012, Dredd. Esse filme aqui lembra um pouco um dos primeiros que eu citei aqui, o Operação Invasão, porque conta a história de policiais que precisam invadir um grande prédio para deter alguma coisa, e no caso Dredd, que é um personagem bem famoso dos quadrinhos e tal, ele e uma agente precisam se infiltrar em um prédio, porque lá tem traficantes com uma nova droga poderosíssima. É um filme bem violento, é um filme que respeita muito as origens do personagem, né? O personagem, por exemplo, não tira aquele capacete dele em momento nenhum. É um cara durão, grossão, e um cara extremamente talentoso. Tem umas cenas muito legais aqui e vale com certeza a pena você conferir. Vamos deixar um pouco os filmes sombrios de ação de lado, vamos falar agora de um filme de comédia que também tem bastante ação. É um filme bem recente, de 2016, chamado Dois Caras Legais. É um filme que eu já falei aqui, e é um filme que vale muito a pena, porque ele mistura um monte de coisa, comédia, um pouquinho de drama, suspense e bastante cenas de ação também. Ele é protagonizado pelo Russell Crowe e pelo Ryan Gosling, que são dois investigadores que precisam trabalhar num caso juntos, né, para desvendar a morte de uma estrela pornô, e muitas outras coisas estão envolvidas nesse caso. É um filme divertido, os dois atores principais estão muito bem nesse filme, né, e tem toda aquela sensação setentista dos filmes da década de 70, né? O filme se passa na década de 70, é um filme muito bacana. O décimo da nossa lista é um filme que eu gosto pra caramba, chamado O Último Samurai, de 2003, protagonizado mais uma vez por Tom Cruise. E é um filme tocante, é um filme dramático, é um filme épico de guerra que envolve samurais e soldados americanos. A história segue o personagem do Tom Cruise, que é um soldado americano que vai para uma guerra contra o exército japonês de samurais. E ele acaba sendo capturado, digamos assim, e ele é levado lá para a cidadezinha lá dos samurais, e ele acaba criando um laço com os inimigos, né? A história basicamente é isso, mas tem várias cenas de ação, cenas de guerra muito bem feitas, né? O final do filme, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas é muito bacana. É um filme que me traz uma nostalgia muito grande, porque eu assisti esse filme 1 milhão de vezes quando eu era criança, adolescente lá.
e também é um filme que vale muito a pena. Falando em coisas orientais, o penúltimo da nossa lista é o filme Fúria do Dragão, de 1972, do nosso queridíssimo Bruce Lee. Sim, ele é o protagonista desse filme e é um dos filmes que ajudou a transformar o Bruce Lee em lenda, né? Aquele estilo de luta dele, aquela voz dele aguda. Cara, é um filme maravilhoso. É um filme, se você não gosta desse gênero, você vai achar galhofa pra caramba, mas quem gosta desses filmes, né, de ação da década de 70, principalmente de artes marciais, é uma pedida certa. A história segue uma escola de artes marciais japonesa que é rival de uma escola chinesa. A escola chinesa é a escola ali que o Bruce Lee é um dos melhores alunos e tal. E eles têm uma rivalidade muito grande, claro, tem algumas outros fatores interessantes na história, mas as cenas de ação aqui é o que manda. Bruce Lee sempre muito bem nas cenas de ação, como aquele cara sabia, né, fazer cenas de ação, das lutas ali. Tem cenas memoráveis, tem uma cena lá que ele luta contra 20 caras de uma vez. É um filme muito massa. E o último da nossa lista, outro filme que eu gosto pra caramba, de ação, que tinha tudo pra ser um filme bobinho e acaba se tornando um filme bem violento. Tô falando do primeiro Kick-Ass, de 2010, que é um filme muito bacana. É um filme que também é inspirado nos quadrinhos, né, e conta a história de um jovem que o sonho dele é ser um super-herói e tal, né? Quem, quando criança, não quis ser super-herói, sair na rua, bater nos bandidos? Pois é mais ou menos isso que acontece, o cara apanha pra caramba, é claro que muita coisa dá errado e ele acaba se envolvendo com criminosos de verdades e coisas bastante violentas. É um filme muito legal, é um filme que teve uma continuação alguns anos depois, mas a continuação é mais fraquinha e tal, mas esse aqui é essencial pro gênero. Bem, é isso, galera, aqui foi mais uma pequena contribuição aí pra vocês na hora de decidir o que assistir na Netflix. Se você gosta dos filmes de ação, esses filmes aqui são quase que obrigatórios para vocês. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões em relação a esses filmes, se você gosta, se você odeia, enfim. Deixe mais sugestões de filmes desse gênero que também tem lá na Netflix aqui pro pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse botão. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que é muito importante para a divulgação desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!